duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega, Deus dará, Deus dará. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Abrimos esse nosso encontro com cenas do jogo de ida das finais da Copa Sul-Americana. O Flamengo foi à Argentina enfrentar o Independiente e voltou de lá dependendo de fazer no Maracanã na próxima quarta uma exibição melhor do que a que fez em Avejaneda. Nossa trilha sonora teve música de Chico Buarque, Partido Alto na voz potente de Cássia Eller. E o nosso convidado de hoje bem pode fazer do título da canção uma patente, hein? Nosso convidado de hoje é o jornalista Partido Alto, Juca Kfouri, que acaba de lançar um livro de memórias cujo título, eu diria, me obriga a dizer, ainda que só para os desavisados, claro, se tratar da trajetória de um vencedor, sim. E por falar em vencedores, Raí, anunciado como novo diretor de futebol de São Paulo nesta quinta, deu uma outra temperatura esse finalzinho da temporada. E o Kobe, hein? Nunca tantos dirigentes mudaram de posição em 2 semanas, acreditem, mas a causa é das boas e, enfim, a representatividade dos atletas passou a ser a esperada. Serão 12 participando das principais decisões do nosso combalido Comitê Olímpico Brasileiro. Dito isso, a bola pinga na área para o nosso trio de comentaristas, formado pelo campeão do mundo Roberto Rivelino e pelos nobres amigos e jornalistas Vitor Biner e Celso Zelt. Muito boa noite a todos. Boa noite, Juca Kfouri. Eu estou pensando em não te convidar mais para o Cartão Verde, porque o Vitor Biner fica mais impossível do que ele já é. Ele quer falar até o último minuto. Eu fui cobrado, eu tive que dar uma explicação. Foi Cobrado? Qual foi a cobrança? Lá, do resultado lá do campeonato da CESP. Tá Quem certo. ganhou? SPL. Você perdeu? Tá bom, só pra saber. Cheguei na final. E o pior, Chega na final, que aqui no Brasil, se não ganhar, não vai pior, Riva, o pior é que eu passei a semana inteira mexendo com os caras da ESPN, né? Dizendo que vocês vão perder, porque Vitor Biner é um baita técnico, Vitor Biner é um Pepe Guardiola, que ainda não descobriu. Pepe Guardiola não. Ele sabe quem é? Ele é Simeone. Ele é mais você, Simeone. Juca. Pepe Guardiola não, ele é Simeone. Mas a responsabilidade foi minha mesmo, a derrota. Ó, que bonito isso, hein? Olha, Não, ele assume. Proibiu o time de bater. O time não fez uma falta. Eu passo que o time da ESPN bateu feito um maluco. Eu não acredito que ele está falando aqui, eu vou dividir com quem está acompanhando o programa. Tá. O que me deixa mais intrigado é que ele defende uma coisa aqui, depois manda o time Concordo com fazer você. outra e aí perdeu o Não, mas estilo ele tem uma e está explicada a justificativa. derrota. Ele tem uma justificativa. O campeonato entre jornalistas, entre veículos de imprensa, é um campeonato Agora, de camaradas, Amigos, de amigos. Vai lá Você ver. entendeu? Você já foi lá ver? Entendeu? Não importa. Mas ele avisou a ESPN que era só de amigo? Não avisou. Mas assim, é claro, o SPL jogou muito bem, a partir de um certo momento ele mandou no jogo e por isso ganhou o jogo. Bom, eu vou agradecendo aqui, ó, Márcio Zambolini, Paulo Rafael Botter, Antônio Carlos Ferna, Du Gasparini, Sabrina Fernandes, o Henrique Santini. E antes, Juca, se você me permite, antes de começar a falar da vossa obra, vou emendar aqui logo de cara a nossa enquete de hoje, que pega gancho na nossa trilha sonora de abertura, pedirá para você nos dizer como é que vai ficar. E aí, diz que dá ou diz que não dá? O Flamengo, apesar da derrota no jogo de ida, tem futebol para dar o troco e ficar com o título da Copa Sul-Americana, sim ou não? Votem, façam seus comentários a respeito desse e de outros assuntos, claro. Proponham temas, enfim, participem do programa com a gente aqui. Sem esquecer que se for fazer essa tabelinha com o nosso time via Twitter, colocar lá o jogo da velha antes de escrever Cartão Verde. Como é que vai ficar? Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Amanhã? Eu Na acho. força do Maracanã? Eu acho que a torcida vai jogar. Vai ter que jogar muito, porque esse time do Independiente é um time muito envolvente. É um time que não é exatamente um time ofensivo, mas é um time que esconde a bola. Não precisando ganhar, vai ser uma barreira para o Flamengo chegar. Com uma vantagem que os argentinos têm em relação, em regra, aos times brasileiros. Eles sentem muito menos jogar fora de casa do que os times brasileiros sentem. São gélidos. E até porque as condições do Maracanã são muito mais favoráveis, muito mais neutras, digamos assim, do que jogar em Avejaneda e na maior parte dos estádios pela América do Sul. verdade. Né? Os estádios brasileiros dão aos visitantes Esse conforto conforto. que nós não temos quando vamos jogar Depende nos do estádios estádio, dos hein? outros. Oi? Depende do Não, estádio. estou falando. Maracanã, As arenas, sem dúvida. Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Morumbi. Mineirão. Mineirão, você vai... Alguém Então, com pode ter pista de medo jogar no atletismo em Morumbi? volta ainda é demais, né? São Paulo jogou umas 12 ou 13 partidas contra argentinos e Libertadores do Morumbi, nunca sequer empatou, ganhou todas. O estádio deve ajudar um pouco.
Mas o São Paulo perdeu uma final de Libertadores do Morumbi. perdeu os pênaltis. Ah, sim, pois é. Ganhou o jogo. Mas ganhou de 1-0, era para ganhar de 2. Teve os pênaltis ali escandalosos, Não, teve um pênalti não, teve uma cortada. Uma cortada na área. Mas E você sabe do rolo político da época, a gente não precisa citar aqui. Eu concordo com o Juca. É Flamengo? Não, eu estou falando assim, o Flamengo acho que está em aberto. É difícil, mas está em aberto. Se 1-0 praticamente já vai para os pênaltis. Isso, não é vai um pra desespero. prorrogação e pênalti. Não é desespero, mas agora tem que acertar, tem que jogar melhor. Mas eu acho que eu não sei qual é o problema que existe com esse garoto. Esse Quem? Vinícius Júnior. Que não joga mais, é isso? Que não se aproveita mais. Não estou falando para começar, mas pelo menos, o moleque quando entra é diferente. É verdade. Ele cria uma outra situação. É verdade. Pode dizer, o Balbi, você vê, ele entrou no jogo lá, também não se intimidou. Isso. Pode dizer, pô, e ele é dele, é um negócio dele. Você percebe que ele quer jogo, quer jogar. Eu não sei por que seguram tanto moleque, eu não Zé ponho o moleque. Ricardo já segurava. É. E o Rueda está segurando também. Tem algum mistério, né? E olha que o Rueda fez coisas que a gente Eu tenho esperava, que eu um não conceito, esperava. Juca, eu tenho um conceito, me dá respeito, Celso. Eu acho que é o medo de falar assim, tá vendo? O moleque estourar, para pôr demo de graça esse moleque. Ah, não é possível. Não é Pode possível. ser. Não, então é um negócio absurdo. Se fosse não assim, usar. já sabe. Não, quando teve o reserva do Flamengo, do reserva para jogar, que não jogou ninguém, o moleque não foi escalado também. O moleque tem que jogar. Ele não joga nunca. misterioso, meu. Então só É isso eu queria misterioso. saber. Eu quero saber o motivo que não utilizam mais, não dão, não digo para começar a jogar, mas pelo menos virou o jogo, dá 40 minutos para ele jogar, para ele se movimentar um pouco mais. E não dá. Mas tudo bem. Mas eu vejo, também concordo, o time argentino é manhoso, a gente conhece o futebol argentino, tem qualidade. Mas acho que o Flamengo está em aberto. Pode também tomar um tropeço? Pode, mas acho que o Flamengo tem condição de reverter esse quadro aí. Pelo menos é um golzinho só, lutar por um gol. Um Dos gol já pênaltis, está no né? jogo. Pelo menos um gol Sim. já está no jogo, já está igual. Eu sou Flamengo pra também, prorrogação, Silson. né? Bom, Tava vai equilibrado, sofrer. né? Tava equilibrado, tá? Está equilibrado, 57% acham que não, talvez alguns aqui torcendo para que não, outros times, torcedores de outros times, 43% sim. Vai sofrer, né? Vai sofrer. A pergunta é se tem futebol para dar o troco. Até aí o Flamengo tinha futebol para ser pelo menos G4 do brasileiro. O Flamengo tinha No futebol... Em nenhum momento virou. No né? mínimo. No mínimo. Nenhum O momento Flamengo virou. tinha futebol para ganhar a Copa do Brasil, do Cruzeiro. Futebol não, vamos mudar. Jogadores. Tem jogadores. Não produziu futebol, não transformou em futebol futebol, no né? ano produziu muito pouco. Isso. Embora, nas poucas vezes que tenha produzido, tenha sido na Sul-Americana. E também na Copa do Brasil, onde perdeu só a final. Quando chamado à responsabilidade, esse time do Flamengo, na Sul-Americana, cumpriu. Acho que dessa Não vez vai perdeu cumprir ainda na de novo. Sul-Americana, né? Não perdeu. Não perdeu. Não, E tem- não. Não perdeu, não, tá? não, É a melhor Não, competição e do olha, é Flamengo. curioso, Não, perdeu, não, é perdeu a final. curioso, é curioso. Não, na perdeu, Sul- mas até chegou ontem, até a sim, final. É curioso observar o seguinte. Parece mentira dizer isso, mas eu acho que não estou falando nenhuma mentira. Os 3 jogos que o Flamengo perdeu na Libertadores, fora de casa, Jogou o Flamengo melhor. jogou Jogou melhor. melhor. Sem dúvida. Jogou Mas melhor. ontem não jogou melhor, Agora né? tem, Não, ontem não. tem um jogador que está devendo, Tá. tem um jogador que faz, Sim. que se jogar. Everton Everton Ribeiro Ribeiro. está devendo. Everton e eu acho Ribeiro. que o Diego também O está Diego devendo. também um Rivaldo. pouco, quando precisa, mas o Everton No final, se Ribeiro... botar na base, tá todo mundo devendo. Aí veio com uma desculpa que eu escutei até ele falando, que tudo... Até a gente pode... Que faz um ano e meio que ele jogou bem do futebol árabe e não teve descanso e já emendou um ano e meio no Flamengo. Está sem férias, não teve um descanso. Não sei, ou que se isso faz parte Tem ou muita não. Você discussão. fechou com o Flamengo também? Só pra gente. Eu fecho com o Flamengo. Você Acho que também, o Flamengo Vitor no Birente, fim Ana, leva mas a esse gente vai título. pro jogo. Eu acho o Flamengo bem assim, é um time que oscila demais para a gente poder apostar. Mas, como disse o Juca, jogando dentro de casa, se fizer um bom jogo, tem condições de ganhar essa final que não tem favorito. É um jogo É dificílimo para ambos. Só lembrando uma coisa, o Independiente, tudo bem que mais antigamente, é um time de muito peso em torneios sul-americanos. Sim, tem camisa. O Flamengo no continente... Ele perdeu uma final sul-americana até hoje, para o Inter. Perdeu da- 2. da Perdeu uma para o Sul-Americana. Grêmio e perdeu uma recopa para o Grêmio. Recopa não conta, né? Bom, sim, mas perdeu. Era Recopa ou Supercopa? E É sabe- Supercopa, sei lá. Supercopa não, E- Recopa não. e se eu- Perdeu essa para o E Inter. o que eu acho mais importante disso tudo é que ele vai jogar, tudo bem, Maracanã, torcedor, mas se no campo não dá esse retorno para o torcedor, sim. esse é um perigo também. Aí se torna um perigo, porque o torcedor já está entalado. Aí, Vira. aí pode virar. Aí pode virar. E que- vai sobrar, mas sabe para quem? Pro Rueda, cara. Não. Com certeza sempre, vai lógico. sobrar. A gente vai rodar. Você fecha Flamengo também, a gente pode chamar o jogo? Vou apostar no Flamengo. O trabalho dele
Que trabalho ele fez? Você é o cara mais suspeito aqui pra O falar Riva sobre tem um isso, pé sabe, atrás com o Ribeirinho? Gringo. O cara veio de fora. Se fosse treinador brasileiro, já estavam mandando embora. Bom, o Flamengo Talvez. começou bem, a gente vai rodar aí, abriu o placar, a gente vai rodar as imagens do jogo. Como é que você interpretou, Vitor Ernesto Birner, essa... O primeiro gol do Hever é muito parecido com o gol do outro jogo. E aí um erro do Independiente, né? Os caras marcaram de costas, né, cara? E se o zagueiro fez o gol dali É. no jogo anterior, tem que marcar o cara ali nesse jogo. Uma bobagem. Mas depois o Independiente tomou conta, ocupou o campo de frente, né? Fora essa jogou muito cabeçada que pelos vai lados. longe, depois Mas- o negócio pegou essa bola travada Não. na hora também, A aí, ó. não ser Essa o Gi- furada e A essa não ser o travada. Gilhote, ninguém tem posição fixa do meio campo. E o pra cara frente. finaliza bem, hein? O cara finaliza bem com força, hein? É uma coisa que acontece em muitos times argentinos hoje. Eles estão à frente dos brasileiros. Sim, taticamente, sem taticamente, dúvida. né, na parte coletiva. Eu vou te falar que Inclusive como sociedade, não é só teve futebol. teve mais futebol do que o finalista argentino da Libertadores. É mais time que o finalista argentino da Libertadores. Tem E mais, o Flamengo sofreu muito mais pressão da torcida do que o Grêmio sofreu da torcida Muito do mais. Lanús. Muito Não dá para mais. comparar o ambiente que estava ontem em Avejaneda com o ambiente que estava em Lanús. E me chamou até Olha a marcação, meu Deus. Exato. Os 2 gols do Sim, Independente tá também. Pô, E a marcação facilidade, dos a lados do marcação, campo, então, tava alguma coisa estava pedindo para ser tudo feita. errado. A Tudo gente- errado. e essa bola também do Viseu também não era para chutar também, era para procurar uma outra Não, saída. e ele também. bateu com o pé errado. Até porque ele também. não tem pé direito. É. isso. Chance aí para fora, a gente vai ver o lance do gol também. Gol Ó, bonito. esse é o Ó, gol lá no golaço, espaço. ó. Esse é o Arão, golaço. Olha o como Everton, vai. olha como é que o Everton tá. Ó. Dá um pulinho. Como O se Arão for- mal, ó. o Everton Olha o mal. Everton. Não, é uma Não, coisa e a ridícula. o drible fácil daquele lado esquerdo, a distância do cruzamento, permite que o jogador escolha Claro. e faça o passe redondo, como aconteceu. Mas o Né? cara- Se tiver pressionado, mas- o passe sai mascado, sai torto, Mas não o, vai tão bem. Vitor, o cara tem uma felicidade Não, que ele pegou. Ah, na bola, pegou na bola. E Nunca a bola mais vem acerta rodando, esse hein? time. E a bola vem rodando, Não, ele bate de veio, orelha não. aqui, você vê no detalhe, a bola sai você rodando vê que ele também. pega, vai- então ele pega o 3 dedos. Aqui no futebol a gente tem que tentar eliminar essas coisas durante o jogo para diminuir a chance de tomar o gol. Celso Zelt tem um belíssimo título para esse jogo. Virada de mesa. Virada de mesa, gostou? Não, ele não gosta, ele acha tudo óbvio, bobo. Virada Não, de não, mesa. última- Virada de mesa. Eu entrei muito na onda dos trocadilhos. É porque ele é o rei dos trocadilhos infames. Não, né? você tem que Imagina, perceber que a não, gente não, tem brincando. poucos toques para fazer o negócio. Não, Não, virada pode de ficar mesa, explicando. brilhante. Virada de mesa. Para quem não Mesa. entendeu, Mesa Sim, é o mesa. nome do jogador que fez o segundo Ah, gol. Com Z, por favor. Um Z. Um Z só. Bom, o Agrício brasileiro já entrou na do Rivelino aqui, né? Já que não coloca o Vinícius Júnior para jogar por conta de alguma cláusula imposta pelo Real Madrid. Não é possível. Não, Marcos. Não é possível. Ah, só pode jogar 20 minutos? O Não, contrato o é- Real tinha que colocar uma cláusula para ele jogar. É claro. Para ele chegar bem, chegar em forma, para o Real ver se valeu mesmo o que pagou. O Real não tem interesse que ele não jogue, desde que ele não se machuque. Agora eu concordo com o Riva. Ele joga muito pouco. Se tem Não, que ser sem titular ou não, dúvida. não sei. Não, porque ele nem jogou o suficiente para te o formar uma Ednei opinião. Fagundes Mas tá falando desde que, o ó, Zé Ricardo. Sim, mas aí tem uma outra coisa que é mais assim, eu não sei se eles sexam errados. O goleiro César, né, Sim. aquele de questão muralha, né, essa Sim. perseguição contra o goleiro do Flamengo, que tem uma temporada péssima, mas a crítica extrapola a questão esportiva, né, vira pessoal e aí Muita maldade. em cima muita dele. maldade, é A péssima. mídia amplifica também, né? O que vai mal. Uma parte, né? Não. Uma parte. Todo. Todos os técnicos passaram ali, Muricy, Zé Ricardo, o próprio Rueda, todos preferiam Muralha. O Muricy pediu para contratar o Muralha. Todos preferiam o Muralha. Será que todos os técnicos estão errados? O Muralha era titular, o Gatito foi Foi pra reserva ser- dele. foi pra seleção Por que o brasileira. César... Você está querendo nos convencer que se você fosse o técnico do Flamengo, você ia Não, botar o não, Muralha para não, jogar? agora não, de nenhum, de nenhum. Na Não, final com a tem ESPN. limite. Não, de nenhum. Nossa, até os haters gremistas pegaram no meu pé. Lá no Sport TV eu peguei e perguntaram quem eu colocaria para jogar. Aí eu peguei e expliquei que diante das circunstâncias, tinha que conversar com o jogador, Não, ficou- olhar no ficou- olho. Só que aí os haters editam, pegam um pedaço Mas, ali, colocam só a parte que interessa e vieram. Vitor. Inclusive os separatistas, vieram com tudo. Ô, Vitor, um gancho em cima disso. E o preparador de goleiro? Tem que ouvir. Hã? Tem que ouvir. Não, eu não vi ele falar nada até hoje, eu nunca ouvi. Ele com o Rueda também. O Rueda também tem sensibilidade de ver o momento do Muralha. Agora, fazer o que fizeram com o Muralha, levar o Muralha, expor o Muralha. Mas acho que o Muralha, até certo ponto, ele Não, acreditou não. no Muralha. Você acha que e só deixou. você protegeu? Acho que na hora que no capítulo final ficava difícil defender. Vamos falar. Não, mas porque não leva. Por isso que eu já tira. Riva, vou dar não um tem chute. mais clima pro Muralha jogar. Acontece o seguinte, infelizmente, não estou falando que é mau goleiro. O momento dele não dá para jogar no Flamengo. Não, isso sim. O limite acabou. A minha no só tem Flamengo. duas coisas. Eu vou dar um chute. Como o Thiago estava machucado,
Eu acho que ele Mas foi e ver o- o Thiago no último momento, Mas se podia ou não o podia César, ficar no eu tô banco. falando que o por isso César levou. é o melhor goleiro do mundo. Então, mas o treinador de goleiro Agora- está fazendo o quê lá? Porque o treinador de goleiros, os últimos 3 técnicos do Flamengo, nem cogitaram colocar o César sequer como reserva. O Muralha sempre Ficou foi a melhor 2 opção. anos sem jogar. Como? 2 questão. anos sem jogar. E Será foi que todos os técnicos estão emprestado errados para ou o momento é Ponte atípico? Preta, Não, pô. o Muralha do não Muralha. é tão ruim assim. Ó, eu vou falar o seguinte para vocês, só O para problema do Muralha, eu acho o seguinte, é que o Muralha revelou-se, coitado, profundamente sem noção. Alguém que está na situação em que ele Também está, você ajudou, né? vai tentar driblar o também. centroavante. Juca, aquilo é... Foi uma escolha errada. Mas aquilo é escolha... Mas me deixou a impressão de assim, tipo, eu vou por tudo ou nada, entendeu? Não, Valdir. Ou eu me consagro. Valdir, não. Eu acho que ele estava tão... Ele entrou em campo tão preocupado com o que tem ao redor que ele não consegue se concentrar na necessidade Não, do jogo. não tem. Ali é o cara que entra em campo trazendo Tem todos os problemas para coitado. fora, não consegue deixar fora. Ô, Vitor, Ele não conseguiu pensar o que era no jogo necessário. que o Diego se machucou, né? Sim, Sim. Se machucou. foi. Pô, Primeiro lance. primeiro lance. Você teve... Contra o Santos, Vai- foram 3 chutes no gol, 2 gols. Vamos aquecer. O Muralha ficou embaixo do... Ele estava com medo de entrar para jogar o jogo. Isso. Ele estava rezando para o Diego levantar e ir para o gol para ele não, pra não ele não vamos entrar. nos E onde é que ele esquecer. arrumou aquela confiança para fazer aquilo depois? Então, onde é que ele arrumou Porque aquela aí confiança? amanhã você vai entrar, o cara tá lá, você vai aquecer. Claro. Ele não aqueceu. Olha, eu vou chamar uma coisa aqui para te agradar. O nosso lance de hoje vem desse jogo aí. A gente vai rodar a vinheta e o Rivelino vai dizer se concorda. Lance do quê? Melhor? Olha lá, olha o chapéu do Pará. É. E olha o toquinho, Rival. Ó. Ah, você gosta desse toquinho embaixo depois. O chapéu mais ou menos foi alto. Lençolzinho, né? Olha lá, Lençolzinho, né? Lençolzinho? Lençolzinho, Ah, chapéu não. Nem parece parar, hein? Merecia figurar eu não, Rival. Não, o lance foi bonito. Foi porque tem a jogada, foi a opção dele. Eu gostei mais do, Não, porque aí- do quase 3 dedos depois do filme. Vladir, esse lance, quarta-feira que vem no Maracanã, o Maracanã vem abaixo. Bota o Flamengo dentro do gol do Foi Independiente. bonito, foi bonito. Não, foi. Visto assim, deslocado do contexto da Sim. partida. Não, e o melhor dele, o melhor mesmo foi olhou aqui e só deixou. Agora, uma coisa Mas a sobre o jogo- transmissão nem resgatou depois Não. para dar aquele Uma coisa sobre o closezinho. jogo de Judiou volta. da gente, vai mostrar de Isso cima. aí que o Riva falou, eu era o Mário Sérgio que fazia brilhantemente, Também né? o Mário olhava, Né? só metia o contrário. sim. Não era chamado de vesgo à toa. Até para finalizar às vezes. Isso, Bom, isso. Agora, sobre o jogo do Maracanã, o Juca falava que os argentinos se sentem à vontade. Eu diria que às vezes eles até se alimentam da torcida contra. Eu acho que Sem eles conseguem, dúvida. alguns times eu já vi Sem dúvida. reverterem. Será que o Marcelo Carlos Vaz aqui da torcida Sem contra dúvida. escreve o Flamengo está de novo no cheirinho? É, que maldade. esse é- Mas, Vitor, é isso mesmo. Vamos calar esses Exato. macaquitos. Eu já contei várias vezes. Eu me lembro do Corinthians foi eliminado numa semifinal contra o São Lourenço no Pacaembu. Isso não 10 lembro. mil pessoas só no jogo. O Romagnoli. O Romagnoli, São Lourenço a do torcida, Romagnoli. os jogadores do São Lourenço, meia hora antes do jogo, foram para frente do Gaviões, 40 minutos antes de entrar no jogo, e eles pararam e ficaram assim. Eu estava atrás do gol, eu trabalhava, fiquei só olhando. Eles estavam se alimentando dos xingamentos, da provocação. Eu falei, quanto mais vocês falarem, mais a gente vai jogar. Porque eles têm essa frieza, né? A história de pegar o limão e fazer uma limonada tem muito a cara dos times argentinos. Isso me lembra, Seleção nem tanto. Isso me lembra Diego Maradona na Copa da Itália, no jogo em Nápoles, quando a torcida começou a vaiar o hino. Semifinal. Isso, semifinal. Ele Que o Zenga xingava. levou 1x0 para a Argentina. E ele xingava Ele pegou em gol. italiano. É. Em italiano, o Pra se famoso... fazer entender. Né? Chamou você do Napoli para si, para empurrar a Argentina, né? Impressionante. E tanto é que aquele gol dele foi fantástico. Ele deu um pulinho antes, subiu Foi, e... pá. foi com uma perna só, né, Riva? Porque ele estava todo estupiado, danado, jogou aquela Copa. Ô, Juca, eu vou mudar aqui o rumo da prosa. Sim. Para falar da sua obra, vou mostrar aqui pro Jatobá, Tá. ele vai dar. Eu posso Tem dar gente aqui. Eu não só não, pessoalmente, não fui ao livro, porque ele fez o lançamento numa terça-feira. Isso é certo? verdade. E eu estava no Rio, que eu tenho, sabe Sim, que eu lá tenho um programa no Rio. do até. Esporte Interativo. Tá perdoado. Eu Não, acho que o tô Juca, falando, não vai guardar esse porque rancor. Você é o Roberto Rivelino. Não, o Juca é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, porque eu queria... A gente já falou disso aqui. Eu sei que Darcy Ribeiro tem uma autobiografia, chama Confissões. Neruda tem o Confesso que Vivi. Tem alguma inspiração disso aqui? Nos dois. Nos dois? Nos dois. No Neruda. Tá sem referência você. No Neruda, por causa do Confesso que Vivi, embora o Jaguar tenha feito um Confesso que Bebi. Que bebi. Ah, Muito verdadeiro. isso. E no Darcy, que é citado aí bastante, porque o Darcy foi, além de ter sido o extraordinário educador que foi
batalhador por fazer do Brasil um país em que o ensino não fosse o lixo que é, né? Discípulo ou militante da escola por período integral e tudo mais, ele tem uma frase que eu acho absolutamente irrepreensível. Me orgulho das minhas derrotas, Está no livro. teria vergonha de estar ao lado dos vitoriosos. Quer dizer, é absolutamente fantástico. Então, essa é a ideia que está subjacente aí ao título do livro. E agora, nesses dias que correm, onde seu J. Ávila e outras figuras do futebol brasileiro estão na mídia mais do que nunca, pelo menos de um modo bem diferente, Juca, duas coisas me espantaram aqui. Primeiro, eu não sabia que a sua questão de saúde tinha sido tão grave assim. E a segunda, que me pasmou aqui, é você ter sido convidado por J. Ávila para ser sócio da Trafic. Sim. Que era, na cabeça dele, a maneira de me calar. O que ele me disse? Ele foi ao meu escritório e me disse, de repente, eu não aguento mais acordar cedo toda manhã para pegar a Folha de São Paulo, para ver se não tem nada contra mim escrito por você, para que meus filhos não vejam. Eu tenho proposta de te fazer, que você seja meu sócio. Eu falei, você está maluco, Ávila? Vou morrer jornalista e tal, e de mais a mais não tenho dinheiro para ser seu sócio. Eu falei, não, você integraliza o capital com o trabalho. Ele não me queria como sócio, evidentemente. Ele queria me atropelar, passar por cima com uma moto niveladora. Mas ele queria me tirar da crítica. Aqui tem a proposta do Maluf? Hã? Não tem. Não tem? Maluf queria que eu fizesse a campanha dele, fosse o âncora do programa dele para E presidente. pegando o gancho do Ávila, que ele queria te tirar, né? Sim. Ele conseguiu me tirar do Corinthians. Eu sei disso. Ele fez aquela. Ele era repórter da Rádio Bandeirantes, fez uma campanha. Ele fez uma campanha. Muralha? Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Mas era uma Era campanha. covarde, era amarelão, era não sei o quê. E Eu falo que a mídia amplifica. Não, mas Vladir, no caso, eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou falar 1.000.001 vez. Mas o Riva fez uma partida extraordinária no 1-1 no Pacaembu. Extraordinária. Contextualiza o jogo para quem não... Corinthians e Palmeiras, 2 jogos. Primeiro jogo Final. no Pacaembu, final do Campeonato Paulista de 74. Corinthians empatou 1-1 com o Palmeiras, jogando mais que o Palmeiras. Não foi justo aquele resultado. Gol do lance. E o Riva jogou uma barbaridade. No dia seguinte, o que se falava do Rivelino? Rivelino jogou para o time, Rivelino não teve nenhuma vaidade, Rivelino marcou, Rivelino fez, Rivelino aconteceu. Tá? O jogo seguinte, no Morumbi, por esperteza do senhor Oswaldo Brandão, Morumbi tinha acabado de reformar o gramado, estava com a grama alta, que era a grama que o Palmeiras se utilizaria melhor do que o Corinthians, que era um time muito mais de bola enfiada, muito mais de rapidez. Não só o gol do Palmeiras nasce de uma falta do Luiz Pereira no Riva, mas como o Riva jogou igualzinho ao primeiro jogo. Aí se ausentou. O mundo dos resultados. Entendeu? E o Ávila foi fartamente responsável por isso, porque a Rádio Bandeirantes era um canhão, né? Então, foi fartamente responsável por isso. Eu escrevi uma coluna dizendo o seguinte, é mentira que a voz do povo é a voz de Deus. Porque ele conseguiu fazer com que a torcida do Corinthians, naquele momento, escolhesse o Rivelino como uma culpado. coisa, Juca, o maior jogador que passou pela história do Corinthians. Esse lance que você fala irregular... Até hoje. E incluo o Ronaldo Fenômeno nisso. Não é um tem... negócio seríssimo. Eu conheço o Rivelino um pouquinho e vejo no olhar dele que a coisa Só para afirmar mais do lance irregular do gol, o Ademir da Guia aqui no programa falou que foi falta. Não, mas é claro que foi falta. Aqui no programa. E teve uma coisa na vida graça. Eu nunca falei, né? Eu nunca falei que ele me tirou. Aí teve uma oportunidade naqueles almoços do Fausto. Do Faustão. E ele começou a frequentar eu quieto, na minha, uma hora eu estava sozinho, ele sentou perto de mim, faz muito tempo. Ele veio eu pedir desculpa para mim. Eu falei, querida, graças a Deus, eu durmo tranquilo. E meu coração também é bom. Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Ô, Riva, justiça seja feita, porque a coisa que eu mais odeio é a injustiça. Independentemente de todas as opiniões que eu, durante anos, externei em relação ao Ávila, eu nunca tive dúvida de que o Ávila era dos grandes corruptores do futebol na América do Sul, não apenas do Brasil.
Ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, em que ele publicamente falou ele disso. falou. Falou, eu Desde persegui aquele o Que é uma Rivelino. coisa digna, né? Sim, A de se elogiar. eu persegui o Rivelino, eu tenho má consciência do que eu fiz contra o Rivelino. Está nas páginas amarelas da Veja, quem quiser pesquise. naquele dia, aí eu comecei a falar, ó, Tá. a pessoa que me tirou com isso foi o Sim, Otávio. é isso. Mas aproveitando-se também de torcida organizada, que fez carta aberta, Sim. do seu Vicente Mateus, que pode ter entrado para a história como o Redentor de 77, e foi mesmo, Sim, mas errou. mas em divididas políticas, ele nunca se imiscuiu de oferecer a cabeça dos outros Sem na dúvida, bandeja. E sem foi dúvida. o que ele Muito fez mais com o forte do clube para fora do que dentro do clube, né? Na verdade, como público, como Sem dirigente, né? dúvida. E essas coisas que a vida prova também, há uma história aqui que me chamou muito a atenção. Jorge Hatt, é isso? Sim, Jorge Ramos. Aquela cena que vocês João vão para uma casa ouvir boleros, Isso. o cantor canta a noite inteira, Tangos. o Hatt canta junto todos os tangos. Eu não estava, isso era o Nelsinho Silva que contava. O João Hatt era um gênio. É dessas pessoas que o que ele sabia mais que todo mundo. E eles foram para uma casa de tango, mas de tango original. Não era casa de tango para turista. Tango de raiz. E 3 horas da manhã está cantando um tangueiro de, sei lá, 80 e tantos anos. E, de repente, esse cara sai do palco, vai à mesa do João Hatt e pergunta de que lugar da Argentina que você é. Ele diz, não, sou brasileiro. Eu falei, não é possível. Você cantou, eu estou te vendo cantar comigo tangos que pouquíssima gente conhece. Mas os últimos 2 são tangos que sequer foram gravados. Você não pode conhecer. Como é que você conhece? E a resposta do Hatt foi, conhecendo. De Stefano. Tem uma Eu história. falei que eram tangos que o avô dele cantava, do Sim, tangueiro. sim. Né? Tem uma história de Stefano, quando ele era técnico do River, e dizem, a velha guarda de placar contar essa história, a gente acaba ouvindo, né? Diz que o João Hatt conversou um tempo com o Di Stefano, e conversou principalmente sobre tangos, futebol argentino antigo e cavalos. Cavalos. Que era uma outra paixão dele. Não é o de Stefano, é o Labruna. E o Labruna. Técnico, isso. que era o Labruna. técnico do River Plate quando veio jogar contra o Isso, Cruzeiro. exatamente, é o Labruna, não é o de Essa Stefano, é. conversa eu assisti, estava junto. em E Belo aí ele Horizonte. pergunta para o João Hatt, né? O senhor sabe mais que eu de cavalo, de tango e de futebol argentino. Quem é o senhor, um bruxo? Ele teria feito essa pergunta. Exatamente. E da nossa parte, muito obrigado à citação simpática ao programa Cartão Verde, que está Imagina. ali e a todos nós Celcinho, nominalmente. né? Celcinho, Muito bem lembrado, Celcinho, João Hatt escrevia com as 2 mãos no quadro negro em reuniões da Placar, juntava as frases sem um erro. João Hatt punha a máquina de escrever numa gaveta, abria as pernas e punha em cima da mesa e escrevia assim. Você conversava com ele, ele continuava a escrever, você tirava a lauda, não tinha um erro. Não tinha um erro. Catamilho que nem eu. Não, consegui não. ter uma lauda inteira sem o erro, sem usar o branquinho. Se me perguntar qual foi o gênio que você conheceu, se chama João Hatt. Não no futebol, E evidente. sugiro, Estamos ao lado de um. sugiro que as pessoas leiam no livro a relação que o Juca teve com ele, porque na verdade tem toda uma história aí, Isso. inclusive no final. Bom, vamos fazer rapidinho o intervalo, na volta a gente retoma o papo aqui com o Juca Kfouri e vamos falar também do anúncio do mais novo Bola de Ouro, do Mundial de Clubes. E não é que o gol brasileiro foi brasileiro, hein? O Al Jazeera garantiu a vaga nos quartas de final com o gol do Romarinho. Romarinho fez Será uma que o gol do bomboneira, fez Romarinho também que vamos em Abu pro primeiro Dhabi. intervalo? Voltamos já. Olha aí. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vou resgatar aqui o Rodrigo Napoleão pedindo um grande abraço aqui, mandando um Dani Macaquinha, torcedor da Ponte Preta, Edson Nunes e muita gente aqui. João Reis falando do programa, a gente pediu para a gente falar do Raí, a gente já chega lá, Marcelo Carlos Vaz, Carlos Pessoa, Carlos, está vendo coisa onde não existe, hein? Emerson Tossato. Bom, o nosso personagem de hoje não foi eleito por votação como seria a ordem, confesso. Foi uma sugestão. Dou mais detalhes depois da nossa vinheta. Eis que Vitor Miller sugere Guardiola como nosso personagem. Eu lembrei que a gente ia falar de um derrotado. Como o seu livro Eu Confesso Que Perdi, e ele também falou que o Manchester City dele estava precisando perder. Eu vou explicar depois por que E aí a gente continua a conversa, a gente vai deixar rolando aí o gol, o segundo gol do Shakhtar, né? Que impôs a derrota ao Manchester. baile no primeiro tempo pro 24 toques, aí vai ter 1 minuto e pouco até a bola chegar no gol. Tá certo que o goleiro do City, né? O nosso Anderson... Ah, mas não dá mais reclamar, tá jogando bem. Mas você sabe, Vladir,
Gol do Smile, lateral esquerdo. Você sabe que o João Castelo Branco o entrevistou lá em Londres, lá em Manchester. E ele, agora é muito adequado com Confesso que Perdi. E o João contou ao Guardiola que o pessoal da seleção de 82, Júnior, Leandro, Cerezo, Falcão, entrevistados sobre os 35 anos de 82, tinham feito referências elogiosas a ele, Guardiola. O Guardiola virou-se para o João e falou: falaram de mim? Essa é a maior honraria que um treinador de futebol pode receber daquele time. E aí o João diz: mas perdeu, né? Ele diz: como perdeu? Quem lhe disse que perdeu? A gente sabe que uma obra é eterna quando ela dura 30, 40 anos. Aquele time dura até hoje. E é a maior verdade. E aí talvez, e na sequência, só te interrompendo um minutinho, talvez o que devesse ser nosso personagem de verdade, né? O técnico do Shakhtar que tinha prometido se vestir de zorro se o Shakhtar passasse e cumpriu a promessa. Agora, uma pergunta, O Gabriel jogou? sabe que aqui. O Gabriel Jesus? Não. Aí o negócio está preocupando essa coisa do Guardiola, dizendo que os dois não podem jogar junto, né? O Gabriel entrou no fim do jogo, né? Então, Não, é isso que eu estou não. Ele começou o jogo. Ele começou, depois depois foi isso, centroavante, isso, depois isso. ele entrou o Agüero, se eu não me isso. engano, no lugar do Gudo. Não foi o do Agüero Gundogan, fez o gol, inclusive. dos volantes assim. Ele passou já com os dois caras abertos, o Agüero Quem e o não, Guardiola. quem não entrou em nenhum momento, o De Bruyne não entrou. De Bruyne não jogou. Isso. Que é o Que melhor é o jogador da Europa não, no semestre. sem dúvida. Disparado, tá? Mas o que eu acho é o seguinte, a respeito do Gabriel, que não está entrando pouco, que falou, parece que o Vinícius Júnior. O Guardiola, não. Não, é o Vinícius Júnior no Porque, pô, de repente, nós temos 4, 5 meses, tem uma Copa. Mas, pô, E não ele, pode teoricamente, reclamar nada do Guardiola, o Gabriel Jesus. Ele não. desde o telefonema... Só melhorou lá, né? Pô, Mas o que eu, tutor total. não estou falando, mas ele, porque se ele vai jogar com o Agüero, ele é obrigado a jogar pelo lado esquerdo. E é um lado que ele não quer, porque ele se adaptou por dentro e é onde ele que se deu bem. Eu confesso que eu achei que o Agüero já tinha passado. Só para lembrar uma coisa do Agüero com o City. O City foi campeão inglês, com gol do Agüero, tirando o título do United, nos acréscimos, acho que duas temporadas atrás, ou 2 temporadas atrás, se não me engano. Ele tem uma representatividade para a torcida ali que transcende a qualidade enorme que tem dentro de Tinha É campo. o sido maior campeão artilheiro no da ano que eu história do nasci. Manchester City. né? Tinha sido campeão em 68. Foi Mas, campeão. mas não é preocupante o Gabriel não jogar, ou não está jogando? Daqui a pouco tem um... Convoca jogador que está jogando na China, é melhor o Gabriel jogando de vez em quando na Inglaterra. né? Deixa eu falar um você em negócio. atividade jogando é uma coisa. Vou roubar porque a nossa dica do seu Suzano tem a ver também com isso também. Esporte vamos nessa. Mais um livro sobre o Guardiola. Pepe Guardiola, Evolução. Por que mais um livro? Porque na capa aqui mesmo ele se assume como uma continuação de Guardiola Confidencial, que já era um livro do Martí Perarnau. O Martí, inclusive ex-esportista, ele participou dos Jogos de Moscou 80, ele é um campeão não só espanhol, como recordista em todas as categorias de salto em altura. E no primeiro livro, o Guardiola Confidencial, ele relata o dia a dia muito de perto do Guardiola no Bayern. E nesse segundo, que aliás tem tradução de André Kfouri, conhece, Juca? Não, André Kfouri, de nome? O nome não me é estranho. Principalmente de nome. O próprio livro cita aqui uma coisa legal, que é uma obra singular, porque animado pelo atrevimento do próprio Guardiola, o Martí propõe uma narração livre, que flui do presente ao passado e se detém em reflexões, pessoas, momentos significativos da história do Pepe. Então tem muitos detalhes legais e principalmente a visão de mundo do Guardiola, né? A gente já tinha tido isso no Guardiola Confidencial. E o livro é muito bacana. O livro já começa com um papo entre o Guardiola e o Woody Allen. E o Woody Allen fala para ele, seja bem-vindo, né, para um jantar, mas fala assim, eu acho que você vai se aborrecer, porque aqui ninguém gosta de futebol. E o Guardiola fala para ele, não tem problema nenhum, Woody. Você quer falar do quê? E passaram a noite inteira falando dos Knicks, do basquete, dos New York Knicks. Né? Então, Franquia mais cara dos Estados Unidos de esportes Esse é o personagem coletivos. da semana, o personagem? Sim. Você queria propor eu outro? tinha o meu, eu tinha. Fala aí. O meu personagem seria Chapecoense. Parabéns, Chapé, pelo Pode levantar o cartão verde, inclusive, ou sinta-se então à o cartão vontade. verde, realmente, para Chapecoense, pelo trabalho, né? E vai para uma Libertadores, perdeu, agora fez um ano, a semana passada, né? Fez um ano do acidente.
Não, De realmente a repente, campanha no Chape final... aí- Mas, Riva, é isso mesmo. Esses jogadores e a comissão técnica têm que ser aplaudidos, porque nós todos achávamos que a Chapecoense era a grande candidata ao rebaixamento, e ela não só não caiu, como entrou na Libertadores. Você pensar que o São Paulo não está É e a inacreditável. Chape está... Botafogo não né? está, pelo que eu- É de tirar, bater palma para essa gente em pé. Atlético, Agora, talvez. ao falar de um ano do acidente, a gente precisa lembrar que essa diretoria da Chapecoense está fazendo o chamado marketing da tragédia, está enchendo os burros com isso e as famílias... Até agora nós não resolveram os problemas de família, né? Falamos Porque aqui... está no seguro, né? Negócio de seguro. Falamos aqui, e eu sei que você adorava ele e vice-versa, do Mário Sérgio, falando do Mário Sérgio jogador. Converse com a viúva do Mário Sérgio. Eu até concordo com você, Ju. O que eu falei, mais Isso. a minha preocupação é dentro do campo, né? Isso. Fora do campo, realmente, a gente tem que resolver esses problemas, que é muito Porque importante. está demais. Mas tem, fica tem muita bobeira gente, também. tem muita gente explorando esse troço. E eu vou te E contar... as verdadeiras vítimas, porque a tua história, infelizmente, a verdade é essa. São Quem as famílias, morre. Morre. Né? Não está sofrendo. Verdade. Quem está sofrendo é quem está aqui. E os que estão aqui estão desassistidos. E essa reviravolta toda da entrada do senador venezuelano na história, eu confesso que eu não achava que o Ministério Público de fora ia trabalhar dessa maneira Não, tão... E, Vladir, e a tentativa de se eximir como responsável pela contratação do voo, como que você contrata um voo de uma empresa desconhecida, indicada pela Comebol, que a gente sabe que é um bando de vigaristas, né? Quando você tem tantas companhias para você fretar um avião, e aí você diz, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso? E é sentido pela justiça, se não me engano, já, né? Nesse Não, o sentido, Ministério Público achou que não tinha tem. esse... Lá de Santa E o que Catarina. eu acho mais curioso é que muita gente na internet que fica solidário com o que aconteceu na Chape, sai da solidariedade, no segundo seguinte, acessa outra conta de alguém para xingar gratuitamente, ofender, ou Sim, seja, não isso. perceberam ainda que tem que tornar a vida das pessoas melhor, É isso, melhor, não é a isso, morte. é isso. Bom, e separou aí o gol de hoje. Se você apostou no mês, errou, hein? Vamos ver. Errou, Vitor Birner. Não, eu fui no Mané, meu lance Foi no do Mané, Mesa. você veio na minha, né? É, falei, Vitor eu quase Birner, fui no Mesa. É bonito o gol. Eu pensei no gol do É Bernardo engraçado, também. não vai dar pra ver por causa da velocidade da imagem, mas ele não bate de pé, ele bate de chapa mesmo, né, Riva? Que é pra não errar, ó. Não errar, você vai ver a Riva não posição gosta de chute de chapa. Não, mas se ele pega no pé de pé e erra a bola sai pela lateral aqui, ó. Ele bate, ó. Não, Ó, vai bater de chapa, ó. é. Malandro que é malandro mesmo. Mas aí era tempo de pé ou Não, chapa, mas sabe por certo? quê? Sabe por quê? Passou um pouco a Porque bola. A bola passou. Se ele vai bater aqui, não dá tempo. Então ele virou o pé. E eu vou emendar Foi rapidinho inteligente. pra gente ir pro Mundial de Clubes, a gente vai mostrar o gol do Romarinho. Eu vou pedir para que vocês prestem atenção esse no é bonito. corta-luz feito pelo juiz. E no Talvez sorriso do esse Celso devesse Zeldi ser o também. nosso lance da semana. Vamos ver. Esse é o. E ele recebe do Ó, zagueiro, né? ó, É isso, isso. corta, dá uma olhada aqui, ó. Aqui tá uma falha de fio. Ele recebe do zagueiro. Veja que é o jogador zagueiro que- que dá a bola para ele. Porque ele passa, o zagueiro corta. É verdade. Ó, o juiz. O juiz abre a perna cortou o e ele goleiro. faz gol. Pobre do goleiro. É pra O goleiro abraçar não o sabe goleiro. para onde olha. Ó, Foi bem, juiz. Foi não, bem Tinha que demais. fazer. Sim, ué. Podia tomar posicionado, mas ele fez o que fez. Romarinho foi com bem, 31. mas ele participou da Ia jogada. tomar posicionado. Isso aí foi lance ensaiado. Agora o Romarinho pegou bem na bola, hein? Pegou 3 dedos. Cara, quando é abençoado, né? Esse Esse Romarinho, né? nasceu- Você pensa, esse cara estreia contra o Palmeiras, faz os 2 gols. Por isso que o time reserva no Pacaembu. Isso. É levado para Bomboneira porque ele não podia não levar o cara que ganhou do No Palmeiras. lugar do William, Isso, que tá hoje no no lugar do Palmeiras. William. Pisa no gramado, o acaba William de sai do pisar no elenco. gramado. É maluco o suficiente, em vez de ele olhar e abrir para a esquerda, que tinha, se não me engano, que não era o Everson, porque Não, o o Everson Everson dá deu a pra bola ele. pra ele. É, Podia ser não o era o Guerreiro. Guerreiro, não, o Guerreiro não jogou Libertadores. Podia ser o Danilo. Não, ele Mas dá que uma seja. cavadinha. O Tite fala. Não, né? fala O Tite você. fala. O gol da Bomboneira, tá falando? Isso. Eu te falo mais daquilo. Eu falei se ele tinha 8 minutos em campo, pouco Não, menos que isso. é a primeira vez que ele foi pra primeira primeira bola Se ele que tivesse respirado aquele coisa, ele ia estar numa pilha tão grande que ele ia dar Então, um chute mas sabe o que o Tite e fala? ia fazer o gol. O Tite diz que ele vive em outro planeta. Que o Romarinho era que pra ele não consegue Não tem dentro que se passa. codificar exatamente tudo que acontece ao redor desses jogos de futebol. Então, pra ele jogar vai, o Mundial, jogar na Bomboneira, Era a jogar aqui teoria, no a estádio. teoria que se tinha joga sobre futebol. o Garrincha, que depois Isso. o Rui Castro desmitificou um pouco no livro dele, né? Isso. Agora, quando o Vladir falou do gol do Mané,
que ele foi malandro, me lembrei do Bezerra da Silva, Não, né? Que falava malandro é malandro e mané é mané. Pode crer que é. E teremos mané na Copa do Mundo. Bom, Malandro é o Trellis. Né? Mané é o Rodrigo. Exatamente. O bom malandro. O bom La malandro. Turbinita. La Turbinita. La Turbinita que tá na mira do São Paulo e do Corinthians, você viu? Falei que La Turbinita ia chegar longe. Vladimir é um dos maiores divulgadores de La Turbinita. Pô, mas o apelido é sensacional, fala a verdade, é sensacional. Além de sonoro, hein? Além de sonoro. Bom, vou contentar aqui nossos tuiteiros que estão pedindo para a gente falar do Raí, que é a notícia do dia, né? Entre eles o Edson Nunes. Quer começar, Juca? Olha, eu acho que o Raí está revelando uma coragem pessoal, uma ousadia, equivalente a que o Rogério Ceni revelou quando assumiu o São Paulo como técnico. Com a vantagem de que, para o Rogério, aquilo era uma absoluta novidade, podia dar certo ou não, e o Raí já é um cara andado nessa coisa, fez curso, se preparou, está maduro, já conheceu o São Paulo nas categorias de base, não gostou do que viu então e preferiu vazar para não criar problema. Agora ele chega a cavaleiro para fazer um trabalho, para implantar um trabalho. Uma diferença grande, né? Apesar, eu estou torcendo para que dê certo, mas é preocupante. É engraçado que preocupante porque, olha, até hoje, se você analisar ex-jogadores, Sim. todos que tiveram... Roberto tentaram, Dinamites, você pode reparar, Júnior, é isso. o Galo sofreu. Sim. Eu tive problema também. Sim, Apesar, começaram a me culpar. Bom, enfim. Mas eu acho, mas a postura dele, concordo com você, Juca, a postura dele. O Raí é um outro cara. Tanto é que o sobrinho dele, né? O sobrinho Gustavo dele também foi para lá e botaram. Agora, Injustamente. Eu só acho que a o dinâmica momento, só um detalhe, Vitor. E o momento político de São Paulo é horrível. Será que também não vai ser um Rogério Ceni? Mas ele Também sabe que disso, chamou né, pra Riva? Que ele tentar. estava lá por dentro do tal conselho. Eu acho que tem uma coisa muito legal nessa história. Ele não é só um símbolo, ele não é só um ídolo. É alguém que estava se preparando para isso e tinha essa sem intenção. dúvida, é outro- Agora, que é a muito intenção melhor. da direção de futebol, você acha? Não especificamente, Para mas ser um ele gestor no trabalhar futebol, de perto. para ser um ali. gestor no É futebol. que é a chance que ele teve. Aí tem o curso de gestor da Mas, UEFA. mas eu acho que essa alcunha carinha melhor, Juca. Eu acho que um diretor de futebol tem que se envolver com tanta coisa que vai contra o que o Raí... A gente vai saber amanhã, Vladir. Você entende? É a parte de marketing, é a parte de Sabe o empresário, que é a parte de Vladir? negociação No de fundo é jogador. o seguinte, eu tenho isso, eu entendo o que você está dizendo, e o Riva, de alguma maneira, manifestou isso. A gente, quando gosta das pessoas, como todos nós gostamos do Raí, Não quer porque que ele elas corram merece, o risco, né? a gente quer preservar. É um pouco amor de mãe. Né? A mãe do Carille, que dizia para ele, mas você está tão bem como auxiliar, por que você vai se meter nisso? Coisa de mãe. A mãe do Júnior Tavares é um pouco mais ousada. Agora, mudando um pouco, Quem? agora a mãe do Júnior Tavares. Agora... Simone. Não vou nem falar nada sobre Ainda isso, bem, né? ela nos Por que levou ele de é mais boa. ousado? Aí você me escapou. Porque ela não esconde o que pensa. Agora, a diferença do Rogério para o Raí é que o Rogério se ofereceu, foi procurar o São Paulo para ser técnico. O São Paulo não foi atrás do Rogério. O São Paulo foi atrás do Raí. Quando eu soube, eu achei que o Raí ia recusar. Você conhece ele também, a tendência a ele recusar, porque ele tem que abrir mão de muita coisa, ele tem 550 atividades, o Raí. O Raí era um dos principais caras que encampavam, ou ainda é, a ideia do São Paulo separar o futebol do clube. O que faz muito bem. No Conselho de Administração, ele sabe a reunião semanal ali, ele sabe a situação econômica, ele sabe a situação do futebol, ele sabe onde ele está se metendo e, como a gente falou aqui, se preparou para isso. Se vai funcionar ou não, não sei. Só que eu acho que a direção do São Paulo precisa, digamos assim, ser muito decente com o Raí, porque se perceber que alguma coisa está torta, vai embora, e se for embora, o mundo vai desabar em cima dessa gestão. E outro lado... Eu acho que a própria gestão se colocou ali numa situação, não é checkmate, mas cheque. Ou vai ou não vai. Outro lado que o Juca Tomara, falou... hein? Se tiver esse do- viés... onde que ele foi olhar um pouco que não gostou, que é o lado mais importante do Sim, clube, que é a base. né? Trabalho de base, o São Paulo, ultimamente, em termos de trabalho de base, decaiu de uma maneira que você não vê mais ele formar tantos jogadores como formava antigamente. Então, uma ferida, ele já sabe o problema que lá. Então, E Ele é engraçado, o maior jogador disparado da história do clube. Ele não é o melhor. São Paulo teve o Frederich, Leônidas, não vi jogar Zizinho. Em termos de tamanho para o clube, o Raí, com a geração dele, Tele Santana, ele era referência. Ele fez o São Paulo sair do território nacional, ele internacionalizou o São Paulo. Ele teve o time que o Guardiola adora,
né, que o Pochettino adora, é o time do Tele Santana, do Raí. Né, ele era a referência daquele time. O São Paulo, quando teve o Raí, o São Paulo foi melhor na época que o Palmeiras Parmalat. Quando o Raí sai, nivela, o Palmeiras ultrapassa o São Paulo. O Raí é disparado o maior jogador da história do clube e, obviamente, também vai servir de escudo para o Leco. Olha só, o maior jogador é um ponto da de história. vista. Disparado. É um ponto de vista. Disparado. Se alguém tivesse- Incomparável com qualquer outro jogador em termos do que ele fez para o São Paulo. Conquistas, 3 gols na final contra o Corinthians, 3 contra o Palmeiras, 2 na final do Mundial, gol em final de Libertadores, todos os jogos decisivos, líder daquele time, se despede fazendo 5 gols numa partida. Pelo amor de Deus. O São Paulo não terá um jogador na história, provavelmente, como teve o Raí, tão forte dentro do clube. Teve melhores, mas tão maior que o Raí não teve. Você está espantado, né? Eu, Celso Zé, já vimos outras vezes o Vitor Imagina Bene se o falar Sócrates coisas... tivesse jogado lá, hein? Se fosse Como eu dizia um... pro Magro aqui, com essa como eloquência. eu dizia pro Magro aqui, carinhosamente, sempre que o Magro era uma coisa muito mais de carinho do que qualquer coisa, depois o Raí começou a jogar, ele foi o irmão do Raí. Se fosse um emote como a gente já tá aqui. E o que eu acho... E o que eu Falava acho pra ele aqui, você tá na cadeira que você tá. Falava mesmo. Agora, uma coisa é certa, que é muito melhor para o futebol ter o Raí do que para o Raí estar na administração do futebol, sim. de cara, de saída. É claro que o futebol e a diretoria do São Paulo ganha muito mais. E cuidado, porque é o último anteparo, hein? Já queimaram o Rogério, o Muricy não tem condição mais de ser anteparo. Agora, Então, o esse Eu é o... discordo do queimar o Rogério. Pra mim, quem se queimou o Rogério foi ele mesmo. Não, mas As o trabalho do duas Leco- vias. o as Leco- duas perfeito, vias. concordo. O Leco conseguiu 2 escudos que eram... Pelo amor de Ou Deus. são, melhor dizendo. Pelo né? amor de Deus. Engraçado que o Raí teve há pouco tempo no Roda Viva e eu, em um determinado momento, perguntei para ele, até brinquei com ele, falei, poxa, Raí, você é cheio de intenção, mas assumir mesmo, você tem medo de arriscar a imagem, né? Ele falou, passou um tempo, depois virou para mim numa outra lance de resposta e falou, pô, mas eu estou lá no Conselho de Administração. Agora assumiu de vez, né? Agora colocou a imagem. Isso. São Paulo tem que Mas acertar. realmente é... A gente torce para que dê certo, que seja ter uma referência para o futebol. O São Paulo tem que acertar Sem isso. O dúvida Conselho de alguma. Administração é fundamental no São Paulo hoje em dia. Nós temos que perceber também, com bastante atenção, as pessoas esqueceram quem vai entrar no lugar do Raí ali. É essencial para o clube. Ali é o que fiscaliza, o que aprova, o que não aprova. Ali é, digamos assim, ele não está da prática acima, mas ele está, na verdade, acima de qualquer coisa que tem no clube. Lamento, conselheiros. Mas Aprovaram, então devia ter lido direito. o Twitter, sempre rápido, tem um twitteiro que escreveu o seguinte: momento tiete do Vitor Bena, ele escreveu ele aqui. É só um registro, Vitor Bena. Não, precisa eu posso responder. fazer a lista de Eu títulos. vou ser tão legal com você que eu vou perguntar: quer, Pô, falar, veja, quer falar da bola de ouro? Eu não gosto de bola de ouro. Não gosta de bola de ouro? Bola pra mim tem que ser tradicional. Nem a nossa bolinha de ouro aí do... Vamos lá, do eu não tenho Palmeiras, nenhuma. líder. Eu queria que ela Você pudesse tem? ter. Hoje foi dia de Eu bola não de tenho. ouro. Lá, mais uma vez deu Cristiano Ronaldo, empatou 5-5 com o Messi. que o Messi Cenário grandioso como o nosso Cristiano Ronaldo gosta. Vejam só. Alguém vai explicar, depois pega no meu pé. Eu já respeitei muito a bola de ouro da France Football, muito mais, inclusive, do que o prêmio da FIFA. Você não vai falar antes pra de mim se que não unirem. gosta da bola por causa da festa agora, né? Não, tô pegando um pouco no pé. Agora, por que o Messi é o segundo jogador da temporada? Alguém me explica por quê? Ué, porque o Cristiano foi campeão da Eurocopa. Eu não tô Cristiano absoluto melhor do mundo. Indiscutível. Por que porque o Messi é o Tá segundo? discutindo o porque o segundo. Messi não Aquele foi jogo terceiro. patético contra o Paris Quem Saint-Germain, seria o classificação segundo? patética. Quem seria o E segundo? quem seria o segundo? Algum jogador das defesas da Não, não Juventus. sei. Chiellini, Ah, não, Bonucci, não, defesa não, Buffon. calma. Melhor Calma, defesa lá atrás. melhor defesa porque não joga bola? Arruma não. Desde que começou o futebol a dar o melhor do mundo pro goleiro primeiro, né? Deram pro Cannavaro na Copa do Então, Mundo. aí Riva. o futebol ficou do jeito que Riva. tá. Mas também você Ô, quer ficar Riva. de banho de líder. Riva, você atura uma vez por semana. Você imagina alguém que durante 10 anos Quero, aguentou só você, todos os dias. Mas quando o Tite era uma defesinha boa, todo mundo elogia aqui, né? Principalmente Não, na Curitiba. Não, mas não elege o cara não, qualquer não, um. Só pra fechar mas aqui, tá os 10, faz 10 anos que tá. Quando um é primeiro, outro é segundo, isso aí já pra... A declaração não é de agora, mas eu estava com ela aqui na mão e no final acabei não citando quando a gente falou do Guardiola, porque o Chiellini, dias atrás, aí, ou mais de uma semana, 2, falou sobre o guardiolismo. Não sei se vocês viram isso. Sim. E aí ele falou o seguinte: o guardiolismo arruinou uma geração de defesas italianos. Agora todos sabem organizar o jogo, mas nos cruzamentos já não há defesas italianos que sintam os adversários como A eles. melhor coisa que aconteceu no futebol na década foi o Guardiola ter ido para ser técnico do time inglês. Que sai daquele barato no Barcelona, que só vai na Liga dos Campeões e Clássico, tem que jogar todo o jogo, apanhou ano passado, atualizou o jeito, o time Juca- dinâmica, O, velocidade, não o tem coisa livro melhor do que fala assistir disso, aquilo. do desafio a que ele Não se podia propôs. ser. Ah, não li, tá vendo? Saiu da Não podia ser o da De zona de Bruyne, conforto. que o Juca citou muito bem, Se fosse como Messi, segundo tinha que ser De colocado. Bruyne. Tinha que ser. Podia ser o Daniel Ano passado, não. Alves. Podia Eu ser o acho que Daniel, podia Alves. ser o Marcelo.
Marcelo. Jogou mais que o Messi ano passado. Põe pra frente, põe aquele da Juventus, como é que chama? O canhoto, que jogou bem também. Não, se não, o Ricardo. canhoto, como é que chama o argentino? O Dybala. O Dybala. Dybala. O Dybala também Mas colocado. o De Bruyne no bolso, hein? Não, também, mas No é pelo bolso. menos é lá na frente. Porque, Riva, eu não tenho, pra mim, o Messi é o melhor jogador do mundo. Ganhou o Neymar o terceiro, não foi isso? Não vou nem discutir Não, isso. é o Neymar terceiro. Eu não vou nem discutir isso, que aí É extrapola marketing. qualquer limite. É marketing. uma decisão de marketing. grife, Não é fala decisão pra ele. esportiva, eu quero decisão esportiva. A gente sabe quais são os melhores jogadores do mundo. Vitor Birner. Messi e Cristiano. Se não vale o desempenho da temporada, não conta o desempenho da temporada. Dá no final do ano um prêmio pra eles e pronto. O prêmio é da temporada. Dá a impressão que quem vota nisso não viu a temporada. Ah, mas vai desculpar, mas pra cravar um na frente desses O dois, Jô não foi. me arruma um. O Jô não foi nem O mencionado. Rivelino ia falar, os zagueiros que me É desculpem. que fechou antes da votação. Bom, é o seguinte, vamos otimizar o tempo. A gente vai fazer mais uma parada, já a gente retoma o papo com o Juca, aqui, nosso convidado de hoje. Na volta tem a última edição do nosso palpite do líder, que foi dado sobre o jogo do líder Corinthians contra o Sport. Será com o gol do André, que salvou o Sport do rebaixamento e fez o campeão se despedir com derrota, que a gente irá para o intervalo aí. Será que alguém acertou o palpite, hein? A ver. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vou citar aqui o William Santos, tinha também o Thiago Franja aqui, Juca. Eu queria ver se achava ele, que ele citou uma passagem. É o de Campinas? Citou uma passagem que ele apareceu no seu lançamento em Campinas com a camisa de Democracia Corintiana e você falou alguma coisa para Tá ele. aqui, ó, Thiago Franja. No lançamento do seu livro em Campinas, o Juca me viu usando uma camisa da Democracia Corintiana e disse que seríamos campeões. Fomos mesmo, Juca. Bom, Diz ele o é Thiago corintiano, Franja. né? Bom, o Corinthians já Jornalista. Eu disse que seríamos, Jornalista. eu jamais usaria um plural. Não, o plural é ele. Jornalista. Seria. Sim. Jornalista? No máximo um plural majestático, jamais. Eu também não usei Não, plural. evidentemente. Eu tenho aqui uma dúvida, tem um Twitter perguntando, o programa está uma delícia, completamente descontraído, ou seria descontrolado? Eu não sei, tenho minhas dúvidas também. também O que eu sei é que o Maradona adora o Rivelino. Sim. Isso todo mundo sabe também, né? O que eu não sabia é que o PIB postou hoje no Instagram uma declaração, quase uma declaração de amor, né, Riva? Podemos rodar, você viu, não viu? Eu sei que você é de Instagram, não faz essa cara que você viu, você viu. Ele controlando a bola? É, tentando dar o elástico e falando o Rivelino. Ó, tá aí, ó. A mira lo que me gustaba hacer era esta. ¿Ven? ¿Ven? La de Rivelino, la de Rivelino. A mí me gustaba hacer la de Rivelino. Qué jugador Rivelino. Ensina ele, Riva. Ensina ele aí. O Diego, é impressionante o carinho que ele tem por mim. Realmente disse que é. você é o maior jogador que ele viu jogar. Ó, eu vou deixar o pessoal esperando. Te provoquei uma história, mas a gente vai direto pro palpite do líder, porque um dia você em casa vai sentir falta aí do nosso na outra palpite. semana eu conto. Tá bom, tá combinado. Chegou ao fim dessa temporada, mas não sem ter feito a gente rir, vocês sabem. A gente vai repensar o quadro, vamos deixar ele... Não vamos deixar de explorar esse nosso vidente. Com certeza não iremos. Vamos ver aí como é que foi a última rodada de profecias. Vamos virar então para o último jogo. Domingo, dia 3 de dezembro, 5 da tarde na Ilha do Retiro, Sport e Corinthians. E aí, Dorival? E aí, eu tenho um carinho especial pelo esporte. Não, é jogo da vida O dele. esporte precisa do resultado. E aí? Jogo da vida. É 1-0 pro esporte. Era o meu palpite. Mas não vou. Então eu vou botar. Você não é homem de repetir palpite, é isso? Não, 2-1 esporte. 2-1 Sport? Vixe Maria, hein? O Corinthians vai jogar com uma molecada, né? Tem vários jogadores suspensos, Maicon, Cleison. O molecada vai correr muito. Eu vou falar que é 1-1. É a minha última chance de ganhar uma bolinha dourada, viu, Dorival? Você não ganhou nenhuma? Não ganhei nenhuma. Você ganhou só agora. Não, eu tenho outra. Mas eu Você não, tem outra? você não gosta de bola Você me dourada. dá uma bolinha? Gosto, eu Obrigado. quero bola normal, Não, tradicional. eu vou 2-0 pro esporte. 2-0 pro esporte? 30 segundos para sua cabecice. E duvido se você encerrar com uma bolinha de ouro. O que eu vou falar dificilmente vai gerar uma bolinha de ouro. Eu não gosto de opinar no Se você vir para a gente dar risada, já tá Pode rir, se for dar risada. É um jogo muito emotivo pro esporte. A molecada do Corinthians vai correr muito. O Sport vai ter um time tecnicamente mais capaz. Eu vou dar um cartão. Eu acho que eles sabendo o resultado dos outros jogos simultaneamente,
isso interfere no andamento do time do esporte, ou seja, é um jogo imprevisível. Mas você tá Como falando é um jogo imprevisível, encerra. eu vou dizer que o esporte vai ter facilidade para conseguir o primeiro gol, emocionalmente vai lidar bem com o jogo e vai ganhar por 4-1. Antes do palpite, peraí. Já dá um vermelho pra boa. 4-1 para o esporte para encerrar o campeonato. Boa, Dorival. Levou o Boa, cartão Dorival. vermelho. Bom, a gente vai Boa, passar o placar Dorival. rapidinho aí, ó. Deu Rivelino, né? Com Ju, folga. Só postei zebra Fácil, né? e terminei em segundo Mas lugar a no campeonato. diferença, Olha lá, Dorival. é a mesma coisa o Corinthians no campeonato. Olha lá, Rivelino. Eu batia nele também, a gente fazia Os isso. convidados foram bem, hein? Ao contrário da temporada passada, eu acabei rebaixado, mas lembrando Puta, que o ano rebaixado. passado eu fui campeão. O Chorão ganhou uma Caiu bolinha muito, dourada. caiu muito. Ó, mas estamos aqui é o seguinte, Riva. Vai. Isso aqui é o troféu Armando Nogueira, criador do cartão verde. Quando do falecimento dele, a gente criou o troféu para ser dado só em algumas oportunidades. É simbólico. Não pense que você o levará para casa. Mas parabéns pela sua temporada, hein? Parabéns. Obrigado. Olha Parabéns. só, Riva Pereira. Boa, Riva. É nóis. Foi bem. Foi a cópia fiel do Corinthians da temporada, E o hein? detalhe que é muito importante, que é difícil acontecer, não sei se foi fizeram de propósito, batendo com a canhota. Normalmente, a maioria, os troféus, o jogador batendo, é E destro. pela posição vai sair um 3 dedos aí fácil. Eu não vai falo bater que com a teve direita, gente que não. viu esse troféu depois de feito e falou, pô, mas o pé de apoio tá errado. Olha lá, mas é tem que ser difícil. É que o cara que fez era canhoto. Não, o mas é artista. difícil, você pode É reparar, é verdade. difícil você ver bater Ninguém o... valoriza o canhoto. Sansão, placar final só. Ah, a placar final ficou na mesma. 57% das pessoas acham que o Flamengo consegue virar em cima do Independiente. 43% acham que não, que acabou o É problema. enroscado. Faltou só a gente falar do Kobe. Eu brinquei que eu nunca vi. Ainda E a bem, gente né? tem um minuto é seu. O que valeu foi a pressão da sociedade, né? Que fez com que essa cartolagem enfiasse o rabo entre as pernas e aceitasse o Pressão mínimo. internacional também, né? Começa a cortar a verba do governo. Isso, quer dizer, estamos vivendo um novo momento. É hora de avançar. E fazer pressão. Isso, é hora de avançar. E de atletas que deram a cara para bater. né? Exatamente. Nem a nossa Magic Paul. Exatamente. Muito. A Hortência também, né? Sim, Agora, e agora, até o Bernardo também foi, né? Mandaram embora o Bernardo. Um que ex. Sim, braço direito do Carlos do Nussmann. Carlos. É isso. Parabéns pela obra. Obrigado Muito mais obrigado, uma vez, obrigado a Juca. vocês. Eu adoro ver o cartão verde, você sabe. Então não demore para aparecer. Fazia mais de ano, hein? Você sabe que nunca rejeitei um convite Já seu. rejeitou sim. É verdade. Lá, já Bom, vi. nosso encerramento de hoje é uma homenagem à parte mais nobre do futebol, a torcida. Sem ela, o jogo de bola perderia todo o sentido. Nenhuma delas espelhou também essa importância quanto a do São Paulo nessa temporada, hein? Sentimento que acabou amplificado aí pela necessidade e pelo que de fato é preciso facilitar um pouco a chegada da torcida também. Teve a questão do preço de ingresso, né? Mas é isso, está dito. E a nossa trilha sonora de encerramento também será com a voz da Cássia Eller, que no próximo domingo faria 55 anos. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Estaremos de volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira. Eu juro.